paz do Senhor a todos. Eu sou Anderson Rigobello e esse é o Bate-Papo Cristão em formato de podcast. Mais uma opção aí para que nós possamos, em todas as plataformas digitais, termos um contato mais próximo aí e refletindo ainda mais sobre a palavra de Deus, sobre o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, o primeiro episódio aí, o Bate-Papo Cristão em formato podcast. E para esse primeiro episódio, nós vamos tratar um assunto como que eu acredito primordial para os cristãos. Se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus. Pode parecer para muitos aí algo como evidente, mas muitos questionam a autoridade bíblica, a inerrância e se a Bíblia é realmente a palavra de Deus. E muitos cristãos hoje se sentem coagidos e muitas das vezes não sabem como defender o que acreditam. Então, através dos podcasts, nós vamos trazer assuntos desse tipo para discutirmos juntos sobre como tirar essas dúvidas e como não defender os outros para a forma de brigar, mas não deixar que as dúvidas que os outros trazem até nós possam nos fazer esfriar na nossa fé e na nossa perseverança em seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e no episódio de hoje nós vamos tratar de algumas questões, como por exemplo, a Bíblia é a palavra de Deus? E já vou adiantando, a resposta é sim, pois ela é inerrante, inspirada e eterna palavra de Deus. E mediante ao que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos entender que lendo e entendendo a Bíblia, nós desenvolvemos um relacionamento saudável com o autor da Bíblia, que é simplesmente o nosso Senhor e Criador, o único e verdadeiro Deus. E com certeza é maravilhoso quando nós sentimos a presença de Deus e ouvimos a sua voz poderosa falando conosco durante a leitura das Escrituras Sagradas. O livro de Deus, ou seja, as Sagradas Escrituras, é indispensável para todos aqueles que desejam ter uma vida saudável em todos os aspectos. Pois muito bem, começando então, você sabe a origem do termo Bíblia? Pois bem, esse termo se origina do grego biblion, que significa livro. A Bíblia é um livro singular, diferente de todos os outros já escritos e até mesmo lidos por cada um de nós. Ela é a maravilhosa biblioteca de Deus. Ela é composta por 66 livros independentes, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E esses livros revelam o plano integral de Deus de redimir e recuperar toda a criação manchada pelo pecado. Ela foi escrita em um período de aproximadamente 1.600 anos, por cerca de 40 escritores diferentes. E a Bíblia, ela foi escrita em 3 idiomas, o hebraico, o aramaico e também o grego. E nela encontramos diversos estilos literários, porém, ela possui uma harmonia surpreendente. Sua harmonia está no fato de ter um único autor, o Deus Todo-Poderoso. Seu tema principal é a pessoa de Jesus Cristo, e seu supervisor e intérprete por excelência é o Espírito Santo. A Bíblia está dividida em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, onde nós já mencionamos aqui no começo do nosso vislumbre do que é a Bíblia, a quantidade de livros que cada um possui. Seu propósito, como disse Paulo ao jovem Timóteo, é tornar-nos sábios para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Nós podemos ler isso em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo 15. Na biblioteca de Deus não há espaço para mentira ou engano, pois ela é a autorrevelação do próprio Deus. Uma espécie de autobiografia divina. É Deus falando de si mesmo. A Bíblia foi e sempre será o livro infalível de Deus. Embora seja um livro antigo, consegue ser mais atual que qualquer jornal do dia que nós estamos vivendo. Mas, afinal de contas, o que torna a Bíblia tão diferente de todos os demais livros?
E para responder essa pergunta, precisamos conversar sobre suas palavras importantes: revelação e inspiração. Revelação é a ação de Deus pela qual ele dá a conhecer ao escritor coisas desconhecidas, o que o homem por si só não poderia saber. É Deus se revelando de forma progressiva para toda a humanidade, através das suas palavras e ações. Inspiração é a segunda palavra necessária para compreendermos a singularidade das Escrituras. Inspirar no sentido filosófico é a inspiração do ar para dentro dos pulmões. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a expressão inspirada significa literalmente soprada por Deus. Logo, quando Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, ele está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, falada por ele ou soprada pela boca do próprio Criador. E nós podemos constatar isso lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Então nós podemos entender que os escritores foram movidos pelo Espírito Santo para registrarem o texto soprado por Deus. E isso nós verificamos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porém, o Senhor respeitou o estilo, o vocabulário e o modo de ser de cada escritor. A Bíblia é a palavra de Deus, através das palavras de homens. Eles falaram da parte de Deus e ele falou através deles. A Bíblia permanece sempre viva. E não obstante ser o livro mais publicado, vendido e lido da história, a Bíblia também é o livro mais perseguido de todos os tempos. Muitos exemplares da Bíblia já foram queimados. As pessoas eram proibidas de ler a sua mensagem e, entretanto, apesar de toda a oposição, o livro de Deus resistiu à prova do tempo e tem demonstrado sua origem, durabilidade e autoridade divina. Voltaire, um filósofo ateu do século XVII, certa vez ousou profetizar o fim da Bíblia Sagrada, dizendo que 200 anos após sua morte, o livro de Deus seria extinto ou totalmente desacreditado. Entretanto, para decepção do falso profeta, 3 séculos se passaram e a Bíblia continua atual, poderosa e operosa, sendo traduzida em centenas de idiomas e dialetos. E para surpresa e espanto dos discípulos de Voltaire, hoje, a casa onde ele morou foi transformada na sede da Sociedade Bíblica Francesa. Ali, milhares de Bíblias são impressas todos os anos. As Escrituras estão repletas de textos que afirmam a sua indestrutibilidade, em razão de ela ser a própria palavra de Deus. Nós podemos ver isso em Salmo 119, versículo 89, também no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo número 8, Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18, e também no capítulo 24, no versículo 35. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo. No Antigo Testamento podemos encontrar várias profecias que falavam a respeito da vinda do Messias, como por exemplo Deuteronômio, no capítulo 18, dos versículos 15 ao versículo 18, e todas essas profecias se cumpriram no Novo Testamento. Milhares de profecias bíblicas já se cumpriram, provando que ela é a palavra de Deus. Mesmo assim, aqueles que tentam desacreditar a Bíblia para com a humanidade, aqueles que tentam criar mitos e levantar um falso testemunho sobre a Bíblia ser um livro qualquer e não conter a palavra de Deus, criam várias teorias em relação à inspiração da Bíblia. E isso ocorre porque o inimigo faz de tudo para que as pessoas não venham a crer na revelação de Deus. Então vejamos 3 das principais teorias sobre a inspiração da Bíblia. Então nós temos a teoria da inspiração natural ou humana. Esta teoria afirma que a Bíblia foi escrita por homens dotados de grande capacidade intelectual, verdadeiros gênios,
seus precursores negam o sobrenatural e que os autores foram inspirados por Deus. Temos também a teoria da inspiração parcial. Como o nome já diz, seus teólogos aceitam que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Acreditam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Caso fosse uma teoria verdadeira, já pensou na confusão que seria? Como saberíamos qual parte foi inspirada e qual não foi? Podemos refutar essa teoria com o texto bíblico de 2 Timóteo 3,16, onde nós já lemos aqui no começo desse nosso episódio, que diz: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, coordenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E temos também a teoria do ditado verbal. Segundo, dizem, essa falsa teoria faz dos escritores verdadeiras máquinas, que escrevem sem qualquer noção de mente e raciocínio. Deus usou o intelecto dos escritores sagrados. Então nós temos, através das escrituras, através da nossa crença, razões e maneiras de refutar todas essas três teorias. O próprio fato da concordância bíblica com autores diferentes, vivendo em períodos diferentes, nos mostra que realmente há a inspiração de Deus naqueles que transcreveram o que Deus os estava revelando. E o nosso relacionamento com as Escrituras. Atualmente, existem inúmeras vozes que vão tentar desviar a sua atenção da palavra de Deus. Inclusive, os mais, talvez, atacados por terem a sua mente, o seu intelecto e também a sua fé, o seu lado espiritual em desenvolvimento, são os jovens, que passam horas nas redes sociais e já não tem mais tempo para a leitura diária da Bíblia. Você pode utilizar as redes sociais, contudo, não permita que nada venha impedi-lo de ler e meditar nas Escrituras. A Bíblia é e continuará sempre sendo nosso manual de fé e prática. A sua leitura vai levá-lo ao conhecimento do Deus verdadeiro. Você será conduzido a Jesus Cristo, o Verbo vivo, o autor e consumador da nossa fé, doador da vida eterna. Leia a Bíblia diariamente, pois ela é o único livro que possui toda a verdade revelada por Deus. Em suas páginas não existem mentiras ou engano. Jesus, o Filho de Deus, declarou sua aprovação em relação às Escrituras, ou seja, o Antigo Testamento. Jesus viveu e cumpriu toda a palavra. O Salvador não somente lia a palavra, mas a ensinava também, conforme nós vemos em Marcos, capítulo 1, versículo 21. Quanto tempo você tem dedicado à leitura da Bíblia? Porque é importantíssimo a leitura bíblica. Por mais que nós tenhamos conteúdos como vários canais sérios no YouTube, o próprio Bate-Papo Cristão, vários podcasts cristãos que ensinam, que nos ajudam, mas conhecer a Bíblia é importantíssimo para fortalecer o nosso laço, o nosso relacionamento com Jesus Cristo e também para identificarmos se o que nós vemos e consumimos através de livros, através de programas de televisão, de material postado na internet, se vem ou não realmente de Deus. Nos Salmos de número 119, no versículo 97, o sábio poeta expressa que seu amor pela palavra de Deus não está à venda, nem tampouco desgastado pelo tempo. Declara com entusiasmo, orgulho e convicção: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Muito bem, irmãos, nós terminamos por aqui hoje esse primeiro episódio de podcast do Bate-Papo Cristão. Reflita, leia a sua Bíblia, busque conhecer a palavra de Deus, pois é através dela que nós estreitamos o nosso relacionamento com Deus. É através dela que nós conseguimos entender a vontade de Deus para a nossa vida.
Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.